Olá, meus queridos! Boa noite, sejam muito bem-vindos. Que legal, quanta gente, 150 pessoas já ao vivo. Gostaria de agradecer de coração vocês me dando mais uma vez um tempinho da vida de vocês. Como vocês sabem, a minha paixão da vida é ensinar. E para todo professor é uma alegria enorme ter uma sala de alunos cheia para me ouvir, né? Porque eu sinto que está fazendo sentido. Então, eu fico muito feliz, né? Em primeiro lugar, então, queria agradecer. Em segundo lugar, queria falar para vocês, falem aí no chat de onde vocês são, qual profissão, né? Em que área vocês estão. Esta aula de hoje é uma degustação do que é a minha pós-graduação em gastroenterologia e nutrigenômica sob o olhar funcional. É uma pós que vai começar agora em novembro, a nona turma. Então, eu vou mostrar no finalzinho da aula como funciona, custos, tudo, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia do que é a pós. A pós, apesar dela já estar na nona turma, a gente, ela cada dia é uma pós diferente, porque, como vocês sabem, a gente tem muito conteúdo, né, sendo produzido, muito conteúdo sendo publicado na área de gastroenterologia, principalmente com essa área funcional. E um dos termos que a gente mais vê dúvidas, perguntas e tal, é a permeabilidade intestinal. Então, foi uma pesquisa que a gente fez perguntando qual era o tema que vocês mais gostariam de ter, né, de ter aprofundamento. E por muita sorte, né, é um termo que esse ano eu participei do DDW, que é o Digestive Disease Week, que é da Associação Americana de Gastroenterologia, que foi em Washington esse ano, no mês de maio, e acabo de participar da semana da UEG, que é a Gastroenterologia da União Europeia, que aconteceu em Viena. Infelizmente, essa eu tive que participar online, porque eu não tinha como sair do Brasil, porque já sairei semana que vem, mas depois vocês vão ficar sabendo, né? Vou representar o Brasil aí, fora do país, estou muito feliz, principalmente dentro da área da gastroenterologia. Então, essa semana que vem vocês vão ficar sabendo disso também. Isso aqui já é um spoiler, tá? Ninguém sabe disso, né? Só vocês, por enquanto, né? O pessoal lá do Instagram não está sabendo que eu vou sair do Brasil semana que vem para representar o Brasil em duas instituições diferentes, na Espanha e na França. Então, eu vou passar 9 dias aí trabalhando fora do Brasil, mas por isso que eu não podia ir para Viena, mas eu participei online do congresso e um assunto que foi comentado nos dois congressos foi a permeabilidade intestinal aumentada. E finalmente nós estamos quebrando a bolha e esse conhecimento que era de profissionais integrativos, era de profissionais que trabalhavam com a medicina funcional, eram de profissionais que tinham uma cabeça um pouquinho mais aberta, que ousaram pisar fora da caixa, né? Este conteúdo não está mais só neste meio, tá? Tá para todo mundo. Alguém se queixou aí de que o som estava baixo? Vocês estão achando que está muito baixo o som? Mais alguém se queixa disso? Às vezes é pelo próprio computador. Tá, obrigada, joia, Verônica, é que eu falo muito alto, hein? Então tem que tomar cuidado com o som do computador, do celular também, né? Para não levar um susto aí. Obrigada, gente, obrigada, viu? Então, para dar uma degustação do que é a pós. Então, eu sempre trago conteúdo novo, todos esses congressos e essas atualizações que eu passo, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo um mestrado também na Universidade de Thomas Jefferson, que é a Universidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o meu mestrado é na área de medicina integrativa, então é a primeira universidade americana que tem um departamento de medicina integrativa, e mais especificamente, o meu mestrado, obviamente, né? Agora eu estou cumprindo os créditos, mas vai ser dentro do tema de microbiota também, né? Intestinos e microbiota. Então, eu me propus a falar hoje sobre permeabilidade intestinal, porque nós tivemos atualizações
importantes. Então, para quem já é meu aluno, já sabe, pega um caderno. Quem já está com o seu caderninho aí? Porque nós vamos ter conteúdo novo, inédito, que eu tenho certeza que ninguém aqui no Brasil ainda mostrou, tá? Então, pega o caderninho, porque nós vamos anotar algumas coisas que vão fazer sentido até para como nós vamos tratar os pacientes que... Ah, legal, legal, todo mundo já está com o caderninho aí. Porque vai fazer sentido para como nós vamos tratar esses pacientes que a gente desconfia que tem aumento de permeabilidade intestinal, tá? Então vamos lá, estão prontos? Já estão com caderno? Eu gosto de escrever de lápis, eu sou das antigas, né? iPad, o que for, tá? Mas a gente vai deixar gravada essa aula, tá? Porque eu acho que é importante também, mas só para quem está aqui, só para quem realmente entrou no grupo, para quem está aí pronto para abrir a mente, né? Então, lembrando que no final eu vou falar da pós-graduação, né? Tirar dúvidas e tudo mais. E para quem está aqui hoje, a gente tem um bônus para quem entrar na pós muito, muito, muito legal e já vai me conhecer pessoalmente mês que vem. Já estou dando um spoiler, tá? Então, para quem entrar nessa turma de pós, para quem entrar após esse evento aqui, a gente já vai ter um evento presencial comigo mês que vem, tá? Incluído aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai falar sobre, né, leaky gut. Leaky gut. Então, deixa eu só arrumar aqui, que ele entrou num modo diferente. Nikigat. Vou compartilhar direito aqui. Pronto. Tá todo mundo vendo uma tela vermelha escrito Leaky Gut? Se quem puder, por gentileza, abrir também a câmera, eu gosto de ver os rostinhos, tá? Vocês pensam que não? A prof tá das antigas, mas eu lembro do rosto dos meus alunos, viu? Obrigada, obrigada quem conseguiu abrir, claro, né? Com cuidado, né? Para não expor nada, né? Que não deva ser exposto, por favor. Tá bom que isso aqui vai ficar gravado, imagina, né? Virando meme na rede social depois, né? Então vamos lá. Leaky gut. Como todo mundo está aqui já sabe que leaky gut é um termo que a gente usa para falar sobre aumento de permeabilidade intestinal. Na tradução, que seria a tradução literal do leaky gut, nós teríamos o intestino que vaza, ok? Tá? Então, existe uma condição que permeia as alterações digestivas em maior ou menor grau. Todas as alterações digestivas. Pega o caderno, todas, tá? De doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável e também há questões que, a princípio, não parecem do sistema digestivo, também podem cursar com o leaky gut. E ele chega a ser uma síndrome. Por quê? Associada a esse aumento de permeabilidade intestinal, estão uma série de sinais e sintomas que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico do leaky gut. Então, de modo simples, para quem não está muito familiarizado com o conceito, isso aqui é um leaky gut. Então, a gente tem aqui as células do intestino delgado, nós vamos mostrar um pouquinho da fisiologia também hoje. E o leaky gut é esse vazamento. Tá vendo essas bolinhas em amarelo que vocês estão vendo passando entre uma célula e outra? Era como se fosse um vazamento, tá? E é um vazamento de dentro da luz intestinal para a luz vascular ou interstício, tá bom? É um vazamento do intestino para o corpo interno. O aumento dessa permeabilidade intestinal está quase sempre associada à disbiose
e há outras condições intestinais, e é responsável por várias das manifestações extras intestinais do que acontece no intestino. Todo mundo já sabe que o que acontece no intestino não fica no intestino, certo? Principalmente porque pega o caderninho. Tudo o que acontece no intestino cursa com um maior ou menor grau com o aumento de permeabilidade intestinal. Ok? Então, vamos entender o nosso corpo como se ele fosse um país, né? Então, como o nosso país é o Brasil, acredito que pelo menos da maioria das pessoas que está assistindo, vamos pensar que o nosso corpo é o Brasil e a gente precisa defender as nossas fronteiras, ok? Para defender o quê? A soberania. Então, vamos fazer um paralelo? A soberania de um país seria um paralelo de defender o nosso corpo de um ataque externo, ok? Como se fosse um país. Como todo mundo sabe, a área de fronteira de qualquer país sempre é uma zona de muita tensão, porque é isso, disso depende a soberania. E todo país, então, vai criar barreiras para controlar a passagem de pessoas, de objetos, de animais, de qualquer coisa entre um lado e outro da fronteira. E os países gastam bilhões de dólares todos os anos para defender as suas fronteiras. Pega o caderninho. Nós também gastamos muito ATP, que é a nossa moeda, para defender essa fronteira. Ok? Nós gastamos muita energia no processo de manutenção da nossa soberania. No nosso corpo, então, não é diferente. Muita energia e muito efetivo imunológico. Por quê? É como se o nosso sistema imunológico fosse sinônimo da polícia, do exército, da Polícia Federal que está na fronteira, ok? O nosso sistema imunológico, portanto, se desloca para as áreas de fronteira do nosso corpo para defender a soberania do nosso corpo. E qual é a maior área de fronteira do nosso corpo? Para qual é? O nosso intestino. Todo mundo aqui já sabe que se eu pegar todas as vilosidades intestinais, esticar esse intestino inteiro, eu vou ter mais do que 250 metros, não é? Se eu pegar as vilosidades e esticar, eu vou ter mais de 250 metros. Justamente por isso, esta é a maior área de fronteira entre nós e o meio externo. Porque nós ligamos o nosso sistema digestivo ao meio externo pela boca e pelo ânus. Então, como esta fronteira é a maior fronteira, né? Assim como a fronteira de um grande país, os intestinos são uma zona de muita tensão. Justamente por isso, até o leigo já sabe que a maior parte do sistema imunológico está dentro do intestino, porque é o nosso exército que defende a nossa soberania. Além disso, nos intestinos está, além de ser o mais longo, está o meio mais rico em antígenos, tanto de alimentos que a gente come ao longo do dia, quanto de micro-organismos. E por isso que é lá nos intestinos que o nosso exército se concentra mais. É o nosso efetivo de defesa. Então, para a defesa dessa soberania, existe a defesa imunológica e a defesa inespecífica, como, por exemplo, o controle da absorção de nutrientes para um mecanismo de bomba e a barreira intestinal, que a gente já vai falar um pouquinho. Então, olha só, eu adoro essa figura, porque isso aqui era uma ideia do Trump, quando ele foi presidente, que era fazer um muro entre os Estados Unidos, mais precisamente aqui a Califórnia, e o México.
na área de Tijuana. E por que que eu gosto deste exemplo aqui? Porque vocês estão vendo Tijuana é extremamente denso em população, concorda? Tá vendo? Tem um monte de casinha em Tijuana, o intestino, por isso que eu coloquei o intestino. E a Califórnia é mais vazia, que seria o nosso corpo. E aí, no meio, entre um e outro, a gente tem a barreira, ok? E o que que é esta barreira intestinal, então? Que faz com que haja a proteção da soberania. Veja bem, se o que nós estamos estudando aqui hoje é permeabilidade intestinal ou o intestino que vaza, isso quer dizer que nós temos uma fragilidade nessa barreira, concorda? Que não era para acontecer. Então, essa barreira está bem aqui no centro, entre o intestino e o corpo. Como é que é essa barreira intestinal? O epitélio intestinal ele é composto por uma fileira única de células epiteliais. E isso, meus queridos, acontece porque eu preciso de permeabilidade. Pega o caderninho. O problema não é ter permeabilidade. O problema é a permeabilidade exacerbada. Porque nós precisamos da permeabilidade. Afinal, qual é a maior função do sistema digestivo? Transformar o alimento, que é uma pepita de ouro, numa moeda que a gente pode utilizar, que é o processo digestivo. Mas depois que eu transformei o alimento nesta moeda, eu preciso guardar essa moeda, eu preciso utilizar essa moeda. E para isso eu preciso absorver. Então, é preciso que o intestino tenha permeabilidade. O único problema é uma permeabilidade acima do normal. Essa fileira única, ela é importante para que haja essa permeabilidade. Ok? E para haver um reforço nessa segurança da fronteira, a célula epitelial ela vai se ligar umas às outras pelas junções estreitas. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui deitadinho, né? Um pezinho, vamos dizer assim, a gente tem o núcleo da célula. Aqui corada por HE, hematoxilina eosina. Você vê uma célula do lado da outra, bem grudadinha uma do lado da outra. Aqui a gente não vê, mas essas células se ligam umas às outras por um complexo, que vocês já ouviram falar muito da tight junction, mas não é só isso. Ok? Então, olha só. Como é que eu faço a defesa, então, dessa barreira? A barreira intestinal, ela é constituída fisicamente pela barreira física, tight junctions, e funcionalmente pelo muco. Pega o caderninho. Por quê? O foco hoje vai ter um muco, meus queridos. Isso a gente ouviu muito nos Estados Unidos e na Europa. E no meu mestrado eu já tive uma aula sobre o muco. E era uma coisa que a gente não tinha muito a percepção da importância do muco. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele hoje, tá? Funcionalmente pelo muco, pela IgA secretória, que é o anticorpo de mucosa, e pelas proteínas antimicrobianas produzidas por nós e por nossos parceiros simbióticos, que é a microbiota saudável, que também produz substâncias para fazer o controle da microbiota adjacente, ok? Participam ainda as células de defesa, as células plasmáticas, os linfócitos intraepiteliais e os macrófagos. Olha só, a disfunção da barreira mucosa, especialmente a disrupção das tight junctions, com frequência leva a um aumento de permeabilidade intestinal, um estado patológico chamado Leaky Gut Syndrome. A Leaky Gut Syndrome inicia respostas inflamatórias no intestino e em tecidos extraintestinais. Olha essa figura aqui, que maravilhosa. Presta atenção em mim. Lembra que eu falei que o sistema digestivo
precisa ter permeabilidade, que isso é importante para a absorção de nutrientes, e não só para isso. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e voltar, porque alguém sem querer está escrevendo aí. Peraí, vou voltar. Pronto. Vocês estão vendo essa figura aqui? Então, vocês veem essa camada epitelial aí com as escovinhas, a borda em escova. Eu tenho a primeira camada de muco e eu tenho a camada mais externa de muco, que a gente vai falar um pouquinho sobre o muco. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Tá vendo aqui essas bolinhas azuis que estão junto do epitélio? Que aqui tem um termo até escrito que se chama transcitose, tá? Esta bolinha aqui, ó, tá? Entre uma célula e outra. A gente tem uma aqui, abaixo da tight junction, e uma aqui. O que que é isso? Lembra que eu falei que eu preciso ter permeabilidade para absorver nutriente? Eu também preciso ter permeabilidade para migração de células de defesa, tá? Para fazer uma coisa que nós chamamos de transcitose, que é a migração da célula de defesa do sangue, do interstício, para a luz intestinal. Ok? Então, esse fenômeno de permeabilidade é natural. O problema é quando ele está acima do que deveria. Porque não tem um semáforo aqui, né? Dizendo, ó, pode passar para cá, não pode passar para lá, né? A estrutura física das barreiras conta, então, com a tight junction e a zonulina, que vocês já ouviram falar. As tight junctions, então, elas são compostas por um grupo de proteínas, especialmente a claudina e a ocludina, e essa força da tight junction, então, o quanto ela cola uma célula na outra, é parcialmente controlada pela única proteína endógena identificada para esse fim, que é a zonulina. O que estimular, então, a liberação da zonulina vai aumentar o espaço entre uma célula e outra, vai relaxar a tight junction. Então, olha aqui. Eu tenho aqui duas células, uma do lado da outra. E essas bolinhas azuis são as tight junctions, tá? É como se fosse um velcro, ok? Ó, pegar aqui do fio do meu computador. Ó, isso aqui é um velcro, tá? A tight junction funciona como esse velcro. Ela cola uma coisa na outra, ok? Mas olha só que interessante. Ela precisa, assim como o velcro, ela abre e fecha, certo? Para poder passar aquilo que a gente tem que passar, por exemplo, células de defesa. Abaixo das tight junctions, a gente ainda tem um outro grupo de proteínas que a gente chama de adhering junction, ou junção aderente, tá? Então, não é só tight junction, é também adhering junction. E abaixo da adhering junction, a gente tem os desmossomas, tá? Então, há três complexos diferentes entre as células intestinais para evitar que passem. E olha ali, célula 1, célula 2 e a zonulina. Quando eu libero zonulina, que aqui está com essas bolinhas, desculpa, esses triangulinhos, eu me ligo a essas proteínas e eu aumento a permeabilidade. Agora, veja bem, para que que a gente ia liberar, para que que a gente ia ter uma proteína para fazer isso? Alguém tem uma ideia? Gente, o corpo é de uma sabedoria enorme. Se ela não tivesse função, né, por que que ela ia existir e ter um receptor para ela? Por que que existe isso? Para treino imunológico. Para que eu apresente antígeno para o meu sistema imunológico. Para que o meu exército de fronteira aprenda a se defender. O problema é quando eu tenho isso demais, que sai do meu controle. Então, vamos falar um pouquinho do muco aqui.
Nos últimos congressos do DDW, né, o Digestive Disease Week, da Associação Americana de Gastroenterologia, de 2024, e a Semana da União Europeia, também que aconteceu agora de 12 a 15 de outubro, ou seja, uma semana atrás, foi dada uma importância maior ao muco e à sua função de barreira protetora da mucosa. Então, pega o caderninho. Uma das coisas mais importantes quando nós falamos em permeabilidade intestinal, já falamos bastante de zonulina, já falamos bastante de tight junction, de adherent junction, de desmossomas, mas pouca gente fala do muco. E ele tem uma função, assim, essencial. Inclusive, eu vou mostrar um artigo para vocês que está fechado, mas eu só consigo abrir porque eu estou no mestrado e a gente consegue abrir todos os artigos através da plataforma americana, que foi publicado agora, se eu não me engano, 14 de setembro. Eu vou mostrar um artigo para vocês falando do muco. E existem duas camadas de muco no cólon. Uma mais interna, aderida e em contato à mucosa, e uma outra mais externa, que é mais aquosa e é facilmente removível por sucção. Então, se eu abrir um cólon e eu aspirar, esta camada mais externa sai. Mas a camada interna é aderida e muito difícil de tirar. Isso é no cólon, no intestino grosso. E por quê, gente? Porque é no intestino grosso que eu tenho mais microbiota. Então, a minha barreira tem que ser maior. Já no intestino delgado, a gente só tem uma camada. E é aquela camada mais aquosa. Por quê? Eu já dei uma dica. Porque no intestino delgado não é para ter muito micro-organismo, concorda? Mas tem outra razão. Porque é onde eu absorvo mais nutriente. Então, eu não posso ter muita barreira no intestino delgado, porque senão eu impeço a entrada de nutrientes importantes. Então, essa camada mais aderida não está no intestino delgado. Justamente por isso, o muco do intestino delgado é mais aquoso, mais fluido e mais fino. Tem menos a capacidade de fazer barreira. Então, olha só. Não, vamos voltar aqui. Olha só que interessante. A gente tem aqui a dieta de características ocidentais do lado esquerdo, que é aquela dieta de álcool, doce, glúten, fritura, né? Conservantes, aromatizantes, todas as porcarias possíveis, tá? Com uma dieta de características ocidentais, a gente tem muita agressão ao muco. Então, aqui eu tenho micro-organismos e partículas alimentares. Olha, vocês estão vendo que eu tenho duas camadas de muco aqui? A externa e a interna. Essa linhazinha azul é a linha que divide a interna da externa. Eu tenho uma agressão por conta de ácidos biliares, principalmente os ácidos biliares primários, que ainda não foram convertidos pela microbiota, e quando eu tenho uma disbiose em secundários, tá? Quando eu tenho uma disbiose, normalmente ela cursa com uma diminuição dos ácidos biliares secundários, o que é ruim. Aqui, esses ácidos biliares são os primários, porque os ácidos biliares primários, eles funcionam como um detergente. Pega o caderninho. Os ácidos biliares não fazem parte da nossa digestão de gorduras, através da bile? Eles podem dissolver a nossa camada de muco. Isso quando eu tenho um paciente disbiótico ou quando eu como uma dieta excessivamente rica em gorduras, porque eu estimulo demais a secreção de ácidos biliares. E aqui em verde, no meio da figura,
a gente tem a célula produtora de muco, que é a célula de Globê. Olha aqui entre uma célula e outra, que bonitinho. A tight junction em cima, TJ. A adhering junction embaixo e o desmossoma embaixo. Lembra que eu falei? Tight junction, adhering junction e desmossoma. E essa célula em verde é a célula de Globê. Se eu tenho fatores protetores desse muco. E o principal fator protetor do muco é o ácido graxo de cadeia curta. Ok? Se vocês entenderem isso, vocês já vão entender como eu posso resgatar uma permeabilidade normal. Ok? Então, quando a mucosa, então, é exposta a substâncias irritantes e toxinas, a produção de muco pelas células de Globê, que é alcalino, é muito estimulada. É uma forma de defesa. Ok? É uma forma de defesa. Esse muco é composto principalmente por uma glicoproteína, mas glicoproteínas, mas que são chamadas em conjunto de mucinas. E essas mucinas são compostas pelos aminoácidos serina, treonina e prolina, além de lisocimas e defensinas. Então, no muco, eu tenho aminoácidos, eu tenho lisosimas, que vão fazer a parte delas dissolvendo paredes de bactérias, e eu tenho as defensinas, que são, como o próprio nome diz, proteínas de defesa contra micro-organismos. O artigo que eu falei para vocês, que saiu agora, o mês passado, que está fechado, mas eu tenho por causa do mestrado, é esse que eu cito aqui em cima. Olha que interessante. Gut Goo, Physiology, Diet and Therapy of Intestinal Mucus and Biofilms in Gastrointestinal Health and Disease. Sabe o que é goo em inglês? É uma forma carinhosa de falar glue, cola, tá? Então, é a cola do intestino que faz com que eu mantenha a barreira intestinal. A gente precisa do muco. Então, olha só. No colo normal, a camada mais interna do muco está firmemente aderida ao epitélio, impenetrável a bactérias e contém substâncias protetivas antimicrobianas, como defensinas e lisosimas. No cólon, a mais grossa, pouco aderida à mucosa externa, é rica em micro-organismos, produtos micro-organismos, que é aquela camada mucosa mais externa, mais líquida que eu falei para vocês. E também substâncias proteolíticas, proteases e glicosidases secretadas tanto por nós quanto pelas bactérias comensais. Dessa forma, a camada mais externa de muco serve como uma âncora para bactérias endógenas, permitindo que elas formem biofilmes para excluir patógenos, enquanto a estrutura físico-química compacta e microbicida, que é o conteúdo dessa camada mais interna, é relativamente impermeável à mucosa, à microbiota e micro-organismos exógenos. Por que eu estou falando do muco, gente? Estou dando ênfase ao muco. Porque até então a gente só falava de tight junction, adhering junction e tal. Entretanto, se eu tiver uma camada de muco funcionando adequadamente, eu não tenho que me preocupar com o aumento de zonulina, porque ela vai estar fazendo o papel dela, que é aumentar a permeabilidade para passagem de células de defesa, para passagem de alguns nutrientes que precisam passar por essa via. Ok? Se eu tiver um muco bom funcionando em quantidade adequada, eu não vou ter o aumento da permeabilidade de forma desequilibrada.
A principal causa do leaky gut é a inflamação. A microbiota saudável, ela é responsável pela maturação dos mecanismos de defesa que asseguram a manutenção da permeabilidade saudável. A disbiose, por outro lado, está diretamente relacionada ao aumento da inflamação local e, com isso, ao aumento da permeabilidade, que é gerada em resposta a esta inflamação. Meus queridos, lembrando que o aumento da permeabilidade se dá também como uma estratégia de defesa para a migração de células. Agora, se eu ficar estimulando demais a permeabilidade, ela vai passar do ponto. Então, não existe nada feito no nosso corpo que não seja necessário. Assim como a zonulina e a permeabilidade. A permeabilidade aumentada no momento de inflamação, ela permite a migração de células de defesa que vêm em resposta ao estímulo inflamatório. O problema é quando eu não consigo parar esse processo. Importante saber, existe uma ordem fisiopatológica com relação ao aparecimento do leaky gut, que é o aumento demasiado desta permeabilidade. Eu tenho, pega o caderninho, eu tenho uma disbiose ou outro fator agressor, que a gente vai falar quais são esses fatores agressores. Com isso, eu levo a uma inflamação, ao desencadear da cascata inflamatória. Vocês vão ver, faz parte muito desse processo os toll-like receptors do tipo 4. Essa inflamação, por sua vez, causa um desarranjo das tight junctions para que haja migração de células, mas consome o muco. Causa um estresse oxidativo. Anota isso, meus queridos. Anota. Faz um estresse oxidativo na célula de Globet que diminui a produção de muco. Com isso, eu vou desenvolver a possibilidade de doenças na mucosa, porque ela perdeu a sua capacidade de se defender. E aí, meus queridos, pensa numa fronteira. Se eu não controlar a entrada, depois que entrou, só Deus sabe, não é assim? Pegou a estrada e vai embora. Eu perdi o controle. Depois que eu aumentei a permeabilidade, eu levei a, principalmente, inicialmente, a problemas na mucosa, dali para frente eu vou desenvolver doenças sistêmicas. Porque eu não controlei a minha fronteira. Primeira quebra de paradigma aí. Qualquer agressão ao meio digestivo, especialmente a camada de mucoprotetora, pode desencadear uma resposta inflamatória local, que, por sua vez, levará a uma resposta natural de aumento de permeabilidade com a intenção de promover defesa. Porém, este aumento da permeabilidade, que poderia ser autolimitada e transitória, pode alimentar num círculo vicioso a inflamação e a própria permeabilidade. Porque ao alimentar a inflamação, ela alimenta a própria permeabilidade. Aí eu não consigo parar mais este processo. Hoje, na pós, a gente tem um módulo de nutrigenômica com a doutora Anete Marum, e ela fala muito da genética envolvida nesse processo. Então, lá ela mostra, por exemplo, um dos genes é o gene NOD2. Para pessoas que têm alteração, variância genética nesse gene, é mais difícil parar esse processo. E aí essa permeabilidade intestinal se perpetua e esse gene alterado está diretamente relacionado às doenças inflamatórias intestinais. Então, quais são os fatores estimulantes desta permeabilidade, da inflamação e do consumo dessa camada de muco? A disbiose intestinal,
óbvio, né? Se eu tenho várias espécies patogênicas ali, obviamente que eu tenho um estímulo inflamatório. Medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não hormonais e quimioterápicos, toxinas que podem ser toxinas microbianas, podem ser toxinas alimentares, podem ser toxinas que a gente mesmo produz, que numa quantidade, qual que é a diferença muitas vezes da toxina e do remédio? A quantidade. Por exemplo, histamina. Histamina é uma substância que faz parte do nosso metabolismo e é importante. Só que se eu tiver histamina demais, eu tenho aumento de permeabilidade. E o álcool, tá? Paciente com uma doença autoimune, por exemplo, meus queridos, não é para beber álcool, que vai ter aumento de permeabilidade. E processos de isquemia. Isquemia quer dizer que faltou oxigênio. Eu posso ter um processo de isquemia por uma atividade física exacerbada. Então, é o que acontece, por exemplo, em atletas que fazem maratonas, que fazem Ironman, tá? Isso pode acontecer em pacientes diabéticos que têm arteriopatias, né? Tem placas de ateroma em vasos sanguíneos abdominais, que tem uma claudicação do órgão, tá? O órgão recebe pouco oxigênio. Isso acontece em pacientes na UTI, pacientes em choque séptico, pacientes prematuros extremos, tá? E olha, isso aqui ninguém viu, tá? Isso aqui foi uma palestra da Semana da União Europeia, que foi semana passada. Olha que demais. Esse pesquisador mostrou isso aqui, ó. Refluxo gastroesofágico pode causar esofagite através de um mecanismo mediado por citoquinas, mais do que uma injúria causada pelo ácido que volta do estômago para o esôfago. O que que ele fala na fala dele? Que os pacientes que têm esofagite por causa de um refluxo já tinham perda de barreira, que permitiu que esse ácido causasse inflamação. Então, já tinha um processo por baixo. No entanto, que ele fala, nós vamos chegar num futuro em que vamos tratar a esofagite como a gente trata a doença de Crohn, modulando a atividade imunológica. Isso daqui, meus queridos, é uma quebra de paradigma, tá? Existem componentes alimentares que aumentam essa permeabilidade, né? Acreditava-se que isso, no tempo da história inteira do ser humano, era para o treino imunológico. Então, sempre nós tivemos glúten liberando zonulina e zonulina aumentando permeabilidade intestinal. Mas tinha problema isso? Não tinha. E por que não tinha problema? Porque eram poucos os fatores que aumentavam a permeabilidade. Hoje a gente tem fator demais. Atualmente, é que o grande problema é que o sistema imunológico recebe estímulo demais. Então, olha aqui que legal. Eu tenho glicose, frutose, etanol, ácidos biliares e emulsificantes. Frutose exacerbada aumenta inflamação e estresse oxidativo. Etanol causa um efeito direto sobre as tight junctions. Os ácidos biliares primários fazem disrupção do muco. Olha ali, mucina diminuída. Porém, os secundários ajudam. Que isso a gente fala um pouco mais na pós para vocês entenderem, tá? O primário é ruim, mas o secundário ajuda. E dentro dos alimentos que a gente consome no dia a dia, olha os emulsificantes aqui, ó, que estão nos alimentos industrializados.
causando disrupção de tight junction e aumento de permeabilidade. Então, meus queridos, então não é só comer o pão. É o pão industrializado, ó, vocês vão lembrar de um negócio agora. É o pão industrializado com polissorbato 80 e antimofo que leva ao aumento de álcool no pão. Lembra daquela história do álcool no pão? Então, o problema não é só o glúten que aumenta a permeabilidade, a gente já sabe que aumenta, mas é junto com ele os emulsificantes e o alquinho que jogou lá, né? O aumento do álcool pelos fungos que produzem álcool no pão. Falando em glúten, quando a gente fala do glúten, a gente está falando especificamente da gliadina, que se liga ao receptor CXCR3, que é esse verdinho aqui do lado esquerdo, causando aumento da liberação de zonulina e, com isso, aumento da permeabilidade. Porém, por outro lado, a gente tem outros. A gliadina ela é uma proteína, né? E como toda proteína, ela é composta de aminoácidos. A gente tem aminoácidos que ajudam, tá? Como a arginina, a glutamina, a cisteína, a treonina, tá? O aumento da permeabilidade intestinal causa perda da homeostase, ou seja, do equilíbrio. Essa perda da homeostase é como se a gente estivesse sendo invadido, como se o nosso país estivesse sendo invadido. Leva a uma cronificação da inflamação, que é o principal mecanismo envolvido entre a gênese de doenças sistêmicas relacionadas ao sistema digestivo. Eu vou mostrar alguns exemplos dessas questões sistêmicas, tá? Então, olha aqui, perda da homeostasia, da imunologia, né, homeostática dessa mucosa, levando a um processo de inflamação e alergia crônica. Perda da tolerância, alergias e inflamações crônicas. Quanto mais eu tenho, mais aumento de permeabilidade, é um círculo vicioso. Então, o paciente que venha com alergia, né? Então, quais são os principais efeitos sistêmicos desse leaky gut? Autoimunidade. Pacientes autoimunes, eles têm uma tríade que eu vou mostrar para vocês. E dentro dessa tríade tem o aumento da permeabilidade intestinal. E já foi identificada a relação entre intestinos e várias doenças autoimunes, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal e Hashimoto. Além da inflamação sistêmica, que lesa DNA, está também o mimetismo molecular, que é quando substâncias cuja estrutura proteica se parece com uma estrutura nossa e a gente ataca a gente achando que está atacando essa estrutura. Isso acontece com grande frequência onde? Tireoide. Então, eu vou aproximar aqui, ó. A disfunção crônica da barreira causa translocação bacteriana e uma resposta inflamatória que, posteriormente, causa lesão da barreira da tight junction e também induz a apoptose do epitélio a partir de citoquinas inflamatórias. Esse círculo vicioso potencializa, desculpa, a resposta autoimune em pessoas geneticamente suscetíveis e pode desencadear uma resposta autoimune adquirida, mesmo em pessoas geneticamente normais. Na verdade, uma observação experimental já verificou que o aumento da permeabilidade intestinal, ou leaky gut syndrome, promove autoimunidade induzida geneticamente. Então, Denise, tem um paciente autoimune? Tem leaky gut. Olha só, se eu estou em simbiose, tá tudo bonitinho. Aqui no meio eu tenho uma disbiose, que vai causar. Olha lá o muco, meus queridos. Cadê o muco? Que é esse verdinho água aí. Acabou o muco. Acabou o muco, acabou barreira, e com isso eu tenho uma excessiva estimulação do sistema imunológico, que por sua vez vai começar a tirar para todos os lados, inclusive para a gente mesmo. Quais são as doenças que estão mais relacionadas ao aumento de permeabilidade intestinal? O lúpus, a artrite reumatoide
a esclerose múltipla, o Hashimoto. Essas são as principais, tá? Mas não são as únicas. E aí eu tenho que ter essa tríade. Uma genética positiva, a inflamação, que é desencadeada pela disbiose, pelo aumento de permeabilidade intestinal, por uso daquelas medicações que eu falei para vocês, por isquemia, por estresse excessivo. E aí, junto com o mecanismo de mimetismo molecular, então, moléculas que se parecem com alguma estrutura nossa, a gente tem a autoimunidade. E aqui tem, olha que interessante, do metabolismo do triptofano, né? Especial atenção deve ser dada à habilidade da microbiota alterada em modificar metabólitos, como aqueles envolvidos na via do triptofano, uma vez que o triptofano tem capacidade regulatória imunológica. Então, a disbiose, alterando a cascata do triptofano, aumenta ainda mais essa resposta exacerbada inflamatória. Então, até prove o contrário. Eu tenho uma doença autoimune, eu tenho que olhar intestino e eu tenho que olhar triptofano. Então, a gente falou de autoimunidade como um reflexo de aumento de permeabilidade intestinal. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica compreende, desde 1988, a chamada síndrome X de Riven. Resistência insulínica, dislipidemia, hipertensão e obesidade. Especialmente obesidade de característica abdominal. Várias teorias tentam explicar a gênese da síndrome, mas em 2007, surgiu a teoria centrada nos intestinos, após a observação de modelos alimentados com dieta alta em gordura, associados com aumento de permeabilidade intestinal, que facilita a passagem de conteúdo intraluminal para a circulação, e o principal conteúdo associado são os lipopolissacarídeos das grãs negativas. Que aí a gente vai falar um pouquinho dos Toll-like receptors, tá? A inflamação de baixo grau e a sua perpetuação foram associadas à endotoxemia metabólica, por seu efeito inibitório na função glicêmica. Essa foi a primeira descrição da ativação dos lipopolissacarídeos nos Toll-like receptors, levando a uma resposta imunológica que alterou a resposta insulínica. Lembra que síndrome metabólica está relacionada à resistência insulínica? A resistência insulínica também está relacionada a um aumento da endotoxemia, ou seja, da permeabilidade intestinal com a absorção de componentes intestinais. Olha os Toll-like receptors. Eles são receptores reconhecedores de padrão e são sinalizadores da cascata inflamatória. Os Toll-like receptors são um tipo de receptores reconhecedores de padrão. Quando ocupados por PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, como os lipopolissacarídeos das gram-negativas, desencadeiam uma resposta inflamatória. Eles estão em alta densidade nos intestinos, onde existe o maior estímulo imunológico do nosso corpo, né? Como a gente viu lá atrás. Então, olha lá, né? Dieta high fat e tal, levando à disbiose, e com isso, a absorção de lipopolissacarídeos, trimetilamina, aminoácidos, metabólitos, que vão chegar no fígado e levar a uma inflamação crônica, aumentando a deposição de gordura no fígado. Tá? E também levando a dislipidemia e aumento do risco de aterosclerose. Os principais estimulantes dos Toll-like receptors são os LPS das gram-negativas, e a disbiose por gram-negativa está mais associada à inflamação e endotoxemia. Essa cascata inflamatória ativada leva à síndrome metabólica. Como que ficaram sabendo disso? Quando eu fazia deleção dos Toll-like receptors, tinha menos síndrome metabólica. Então, o Toll-like receptor, se ligando ao lipopolissacarídeo da gram-negativa, desencadeia uma resposta imunológica e inflamatória que é responsável pela perpetuação da síndrome metabólica.
Vou parar de compartilhar de novo, que sem querer alguém escreveu aqui de novo. Vamos voltar. Já vou dar soluções, tá, meus queridos? Então, olha lá. O Toll-like receptor, ativado pelos lipopolissacarídeos, vai alterar a resposta imunológica. Aqui, eles estavam mostrando um modelo de deleção. Aí eu tenho menos inflamação, eu tenho mais sensibilidade insulínica, menos obesidade, tá? Então, a gente falou, primeiro, doenças autoimunes. Segundo, síndrome metabólica. Agora, doenças inflamatórias intestinais. Então, desbiose e permeabilidade intestinal aumentada, quando associados à predisposição genética, estão como base das doenças inflamatórias intestinais. Então, olha só, num estudo de 1.400 parentes de primeiro grau de pessoas com doença celíaca, a permeabilidade intestinal foi medida em vivo usando uma fratura, né, a fração de excreção de lactulose e manitol. O estudo mostrou que esta expressão prediz a doença celíaca por anos. Então, o aumento da permeabilidade intestinal começa antes, muito antes da doença celíaca, por exemplo, que é uma doença autoimune. Mas esta perda de barreira também está associada às doenças inflamatórias intestinais. E essas doenças inflamatórias intestinais estão relacionadas à disbiose, resposta inflamatória e modificação das tight junctions. Cirrose e esteatose hepática, né? Hoje a gente sabe que a esteatose hepática pode estar já cometendo mais de 50% da população masculina. E por quê? Alguns compostos hepatotóxicos afetam tanto o fígado quanto a barreira intestinal, por exemplo, o álcool. E o acetaldeído, que é um metabólito do álcool, ele é gerado também pela microbiota, principalmente a microbiota fúngica, que nós chamamos de micobioma, que a gente tem uma aula na pós sobre isso. A própria microbiota produzindo álcool e acetaldeído, que por sua vez também lesa a permeabilidade e também é absorvido e levado ao fígado, estando associado a aumento da esteatose, levando à possibilidade de fibrose, cirrose e, em último caso, a câncer de fígado. Tá? A absorção de tóxicos intestinais tem que passar pelo fígado para detoxificação, levando a uma sobrecarga hepática. E aí vem o que a gente chama de eixo intestino-fígado. Essa esteatose hepática, hoje é chamada de infiltração gordurosa do fígado associada à disfunção metabólica, tá? E ela está relacionada à obesidade, diabetes e a dois ou mais fatores, com circunferência abdominal maior que 102 centímetros no homem e 88 centímetros na mulher, triglicérides acima de 150, HDL menor que 40 no homem e menor que 50 na mulher, e pressão arterial sistólica maior que 130 milímetros de Hg, proteína assim reativa maior que 2 e OMR maior que 2,5. E olha só a população de microbiota que está associada a isso, aumentando permeabilidade intestinal. E ainda tem um outro eixo, né, que é o eixo intestino-cérebro. Essa comunicação do eixo intestino-cérebro se dá pelo nervo vago, por hormônios, mas também por inflamação. Né? E como o nervo vago chega no intestino, ele é sensibilizado por essa inflamação e leva essa informação para o sistema nervoso central, tá? Alterações na microbiota intestinal e metabólitos microbianos já foram ligados a várias alterações neurológicas imunomediadas, tá? Incluindo alterações do desenvolvimento, neurodegeneração e desregulação emocional. Aí aqui tem associação desta disbiose com aumento de permeabilidade intestinal, com doença de Alzheimer, Parkinson, depressão e alterações de neurodesenvolvimento. Então, olha lá, aumento de permeabilidade relacionada a aumento da permeabilidade intestinal relacionada a doenças hepáticas, autoimunes, neurológicas e metabólicas.
Outros eixos afetados, né? O eixo intestino gonadal pélvico, então na pós a gente tem um módulo inteiro de saúde da mulher, né? A gente fala de todos esses eixos. Prostatite crônica é uma coisa nova também que a gente está vendo agora nos congressos, falando do aumento da permeabilidade intestinal relacionada a prostatites e doenças de pele, como acne, alopécia e rosácea. Denise, então agora o que que a gente faz com tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma, meus queridos, é preciso começar pela causa, como tudo, né? Como o pensamento funcional sempre traz. Retirar, reduzir alimentos, substâncias, situações que aumentam sabidamente a permeabilidade intestinal, como o glúten. Agora, muita atenção: glúten não se tira sem termos afastado doença celíaca, ok? Isso a gente fala também na pós, tá? Mas o paciente com doenças autoimunes deve ser pesquisado para doença celíaca e deve tirar o glúten. Álcool, emulsificantes, anti-inflamatórios não hormonais, antibióticos. Cuidado com alimentos que é sensível e não sabe, porque eles também podem causar aumento da inflamação e aumento de permeabilidade. Ó, o glúten pus 2 vezes, estava tão assim com o glúten. E o estresse. Então, primeiro eu tenho que tirar, né, tudo aquilo que aumenta a permeabilidade. Depois eu tenho que repor. Algumas deficiências nutricionais exacerbam o leaky gut, como a deficiência de vitamina A e vitamina D. O ideal é que a gente mantenha a vitamina D entre 45 e 60, pelo menos, tá? Nos pacientes que a gente desconfia de aumento de permeabilidade intestinal. Olha só, estudos in vitro mostraram que a vitamina A e a vitamina D melhoram a função da tight junction, da zonulina, ocludina e as claudinas. Vitamina A e D são necessárias para a integridade do epitélio e da microbiota intestinal e modulam a resposta imunológica em diferentes níveis intestinais. Aminoácidos. Gente, todo mundo já ouviu falar de glutamina, né? E creatina para aumento de permeabilidade, tá? Então, lembra que dessa figura aqui que a gente mostrava a gliadina e tal? Olha a glutamina ali, aumentando a proliferação tecidual, a produção de ATP, diminuindo interleucinas inflamatórias, reduzindo o estresse oxidativo desse epitélio e ajudando a manter a barreira intestinal saudável, tá? A glutamina com probióticos tem efeitos benéficos em tratar a permeabilidade intestinal em pacientes com várias doenças. Essa combinação pode gerar um efeito sinérgico, aumentando a quantidade de lactobacilos, diminuindo o crescimento de bactérias gram-negativas e melhorando a estrutura da microbiota intestinal, recuperando esta barreira colônica danificada. Além disso, ela pode efetivamente reduzir a permeabilidade intestinal da mucosa e as endotoxinas intestinais, restaurando a lesão mecânica da barreira intestinal e, dessa forma, reduzindo a translocação bacteriana, tá? E a creatina, ela é composta pelos aminoácidos arginina, glicina e metionina e exerce papel importante na produção de energia celular, importante para a função das tight junctions e manutenção da barreira intestinal. Então, olha só, esse slide foi de uma palestra do Congresso do DDW, em que a pesquisadora mostrou que a creatina ajudava a recuperar a barreira intestinal. Olha lá, tá? Aumentando a produção de energia pelas mitocôndrias, que faz com que elas consigam manter a produção aí dos microvílulos, das tight junctions e das adherent junctions. Então, retirar aquilo que faz mal, repor vitamina A, vitamina D, glutamina, creatina, glutamina a partir de 5 gramas e creatina a partir de 3. Tem uma nova agora que chama Clonapur, que ela tem uma permeabilidade maior no intestino, então a dose de 1,8 já é suficiente. Recompor a camada de muco, né? Se a gente falou que agora os congressos estão focando nesse muco, então a ausência de fibras na dieta faz com que a microbiota use o muco
para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Portanto, é preciso subir as fibras na dieta ou entrar com suplementos de fibra. Os ácidos graxos de cadeia curta estimulam a produção de muco. Então, eu preciso aumentar ácidos graxos de cadeia curta. Então, quais são os... Tá, vou fazer isso com a dieta. E quando eu não conseguir mais, cheguei no meu limite com a dieta, eu vou fazer suplemento de fibra. Quais são as principais para a recomposição do muco? A arabinogalactana, que no Brasil é o Resistade. O Psyllium, né, meus queridos? Facinho de obter. E a Gomaguar. E a pectina da maçã. Quem aí já viu a receita da maçã cozida, que eu já coloquei no Instagram? É? Todo mundo já viu? Então, por que que aquela maçã cozida? Porque no Instagram eu não posso falar para todo mundo lá, porque tem muito leigo. E não dá para explicar, que eles não vão entender às vezes, né? A maçã cozida, ela libera a pectina, tá? E vocês podem ver, se vocês cozinharem a maçã, não precisa nem pôr água, tá? Ela libera também um gelzinho, tá? Aquilo é a pectina, tá bom? Outros suplementos. Tributirina. Tributirina é o ácido graxo de cadeia curta numa molécula em que ele pode ser tomado por via oral sem ser degradado até chegar no intestino. O intestino grosso, principalmente. Aqui no Brasil é o Core Biome, tá? Corebiome, tá bom? Que é assim que escreve. A dose é de 300 a 900 miligramas ao dia. 300 é a dose base, tá? Mas eu posso, ó, isso quando eu já aumentei as fibras da dieta, isso quando eu já dei prebióticos, ou em pacientes que eu não consigo aumentar mais a fibra, porque ele distende por algum motivo. Aí a gente dá a tributirina. Os polifenóis, que são prebióticos, como a quercetina, o resveratrol, a epigalactocatequina galato, que é do chá verde, as antocianinas das frutas vermelhas, e os imunoterápicos, como a lactoferrina e as beta-glucanas de leveduras, que é o Elmune, o Epicor, tá? Aqui no Brasil. São os suplementos. Eu vi que alguém perguntou aí, glutamina é para sempre? Gente, nada é para sempre. Tem que ter bom senso, né? E outra coisa, onde que a gente não pode usar a glutamina? Em pacientes que têm doença oncológica. Glutamina não é mutagênica, meus queridos, ela não induz câncer, ok? Porém, se eu já tenho, eu não posso usar, tá? História familiar de câncer, não tem problema, ok? Mesmo porque essa pessoa vai estar sendo vigiada, concordam? É isso! Agora eu vou mostrar para vocês, para quem... Vocês gostaram da aula? Eu quero ver primeiro saber de vocês, o que que vocês acharam. Deixa eu ver aqui o chat. Obrigada, obrigada. Tá? Vocês podem assistir várias vezes, não tem problema. Na pós funciona assim também. Eu vou compartilhar com vocês, só para vocês entenderem como funciona a pós, tá? Vou colocar aqui para... Vocês estão vendo? Uma Denise aí toda... Isso aqui tá... É Photoshop, né, gente, né? Não dá, né? Eu não tenho essa pelezinha aí de pêssego, não. Quisera eu, né? Então, como é que funciona a pós-graduação, tá? É claro que ela vai te capacitar, obviamente, né? Qualquer coisa que seja do ponto de vista funcional relacionado ao sistema digestivo. Chega da gente focar só na doença e vamos focar na causa, em solucionar a base do processo, né? É esse o objetivo da gente com a pós. A pós é para quem está afim de fazer isso, né? Ter mais segurança, mais clareza, ser mais assertivo, formar um raciocínio clínico, como eu fiz aqui com vocês, né? Não é ficar fazendo uma suplementação de copia e cola, pelo amor de Deus,
tá? Nada é para todo mundo, nem o tempo todo, nem na mesma dose. Isso a gente tem que aprender a fazer isso, tá? A gente tem vários módulos, atualmente a pós tem 20 módulos, né? Cada módulo é um mês. Então, eu estou em todos os módulos, tá? Eu dou aula em todos os módulos, e aí eu tenho vários professores convidados. Eu faço uma introdução à gastroenterologia funcional, eu dou aula de história da medicina, a gente tem aula de anatomia voltada para a clínica, a gente tem a nutrimetabolomica na saúde intestinal, a gente tem aula de apiterapia, crononutrição, FODMAPs, genômica nutricional, a gente tem aula de dieta, de fígado, de fitoterapia, microbiota, né? Claro, com disbiose e síndrome metabólica. A gente tem um módulo de digestibilidade, que eu acho que é um dos mais importantes da pós. A permeabilidade intestinal, eu dei um gostinho aqui para vocês, né? Mas a gente tem muito conteúdo, tá? Cada módulo, em média, são 6 horas de conteúdo, tá? Então, aqui eu dei só um spoiler, né? A gente tem módulo de doenças funcionais, tem muitos, são 20 módulos, né? E aí eu sei que todo mundo está querendo saber, né? Qual que é o investimento, quanto custa e tal, 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 né? Então, isso era, tá? Não para quem está aqui hoje assistindo, tá bom? A matrícula era R$ 725, a mensalidade R$ 2.000 por mês, para seis horas de conteúdo e uma reunião ao vivo comigo todos os meses, tá? Que seria o valor final aí de R$ 40.000. Para você que está aqui hoje, tem 50% de desconto na matrícula e a mensalidade foi de 2.000 para 1.800, tá? E 28.000 à vista, para quem quiser pagar à vista os 20 meses, né? De bônus, a gente tem grupos de estudos, tá? Inclusive, todos os grupos de estudos de todas as especialidades da Plenitude, vocês estão convidados a assistirem. Então, vai ter aula, tem mais de 40 aulas semanais. Então, Denise, eu quero assistir uma aula de grupo de estudo hoje de nutrição vegetariana. Pode assistir? Eu quero assistir hoje de comportamento alimentar. Pode assistir. Eu quero assistir hoje uma aula da pós de neurologia. Pode assistir, tá? Tá aberto a todos os alunos, podem assistir todas, tá? Vocês vão ter acesso à gravação dos grupos da sua pós, tá? E o acesso é logo após a matrícula, já está liberado um material, tá? A Plenitude ainda dá uma clínica escola de farmácia magistral, que é um grupo exclusivo com especialistas para tirar dúvidas de fórmulas, tá? Que também tem aulas mensais ao vivo. Tem a clínica escola de atendimentos, com um encontro mensal com Débora Medeiros, que é uma nutricionista top, tá? Para quem não conhece ela, vale a pena vocês conhecerem. Também é mensal. E a gente tem, peraí, que eu passei sem querer aqui. Obviamente, o networking, né? E a gente tem 2 bônus exclusivos. Além desse desconto de 12.000, você vai ganhar um ingresso VIP do evento BTFF, que vai acontecer daqui um mês em São Paulo, tá? E vai conhecer eu, Paulo Musi, Valentim Magalhães. Nós vamos estar ao vivo nesse evento. E quem se matricular agora, nessa turma de pós, vai ganhar um ingresso gratuito. São 3 dias de evento, tá? E aí você vai estar com bastante gente lá. Ah, Roberta Carbonari, o Paulo Musi, eu, Valentim Magalhães. é, Ai, gente, tem tanta gente. Muita gente boa que vai estar lá, tá? Então, são 3 dias de evento, né? E vai ter mais 6 meses de acesso gratuito após o final da pós. A pós, ela tem uma prova, tá? Para no término da pós, porque a nossa pós tem certificação pelo MEC, e a gente precisa ter prova e ser aprovado para mandar a documentação para o MEC, tá ok? Para você poder ter seu diploma. Então, algumas dúvidas que já me enviaram, né? As aulas teóricas são liberadas uma vez por mês, os encontros mensais comigo são ao vivo no Zoom, para tirar dúvidas dessas aulas, tá?
E todas essas aulas também de tirar dúvidas são gravadas e você pode assistir quando você quiser. Ao acessar a pós-graduação, você já vai ter acesso aos encontros semanais ao vivo da sua turma, e você terá acesso quase que diariamente aos encontros das outras turmas, né? Das outras pós-graduações da Plenitude, que são abertos para os alunos, tá? Ah, não tem limite no cartão agora, Denise, para quem quiser aproveitar o valor de desconto, né? De R$ 12.000 à vista para 20 parcelas. Esse valor não pega a seu limite de cartão. Ah, eu tenho limite, mas eu posso parcelar o valor à vista? Caso você tenha o limite, você pode parcelar ainda assim e garantir os 12.000 de desconto, tá? Ah, Denise, eu quero saber mais informações, eu quero ter mais informações. Não tem problema, tá? Clica no link que tem aqui no chat. E se você está vendo essa gravação, só olhar o link da descrição. Ou vocês podem fazer a leitura desse QR Code que está na tela, tá? E vocês são direcionados também para minha equipe que tira dúvidas de vocês, do pessoal da Plenitude, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tá? Então a gente já se vê, porque a gente já vai ter um começo aí de pós, agora em novembro, né? A gente vai ter a primeira aula ao vivo. E, como eu falei para vocês, eu estou indo para a Espanha e para França. Na Espanha, eu vou participar de um evento como palestrante, vou falar de microbiota, no primeiro evento da Associação Europeia de Medicina Personalizada, que vai acontecer em Barcelona, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. E logo depois a gente tem o evento em Paris, que é o TTT, que se chama Train the Trainers, que é um evento da Organização Mundial de Gastroenterologia. E vão 2 médicos por país, e eu fui uma das escolhidas para ir do Brasil. Então, lá eu vou assistir, né? Eu vou ser um trainer, né? Eu vou ser treinada pela Organização Mundial de Gastroenterologia e vou trazer esse material para o nosso primeiro módulo de pós, tá? Então, é coisa nova, nem sei o que que eu vou trazer, né? Mas vai ser muito legal. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui que eu consiga responder. O pessoal colocou aqui o link. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, e quiserem me mandar no direct alguma pergunta, ou para o pessoal da minha equipe, acessa aí o link, tá bom? E geralmente as aulas ao vivo, antigamente a gente fazia final de semana. Aí o pessoal começou a achar ruim de final de semana. Na pandemia estava ótimo, né? Porque de final de semana o pessoal não tinha o que fazer, aí assistia a aula. Depois da pandemia, o pessoal parou de assistir aula no final de semana. Então, a gente começou a fazer durante a semana, à noite, tá? Então, pode ser, varia. Às vezes é segunda, quinta, tá? Normalmente segunda e quinta, tá? Só se acontecer alguma coisa muito assim que a gente muda para final de semana, mas é muito difícil, porque o pessoal não gostou mais do final de semana, tá? Após é só para profissionais da área da saúde, como a Fernanda colocou aqui, tá? Nutricionista, médico. Quem que a gente já teve na pós? Farmacêutico, nutricionista, vários, médicos, vários, a maioria médico e nutricionista, mas a gente já teve farmacêutico, fisioterapeuta, dentista, e veterinário. Por incrível que pareça, tá? Todo paciente constipado tem leaky gut? Não, 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 não. Ô, Dani, entra, por gentileza, nesse link que o pessoal deu aqui, tá? Para professora universitária da área da saúde, com certeza, né? Porque vai ter contato com alunos também, né? Então vai ter muita coisa para trazer, com certeza, tá? Oitavo semestre já. Já pode, Marília. A gente teve, na primeira turma de pós, a gente teve 2 alunas de nutrição que estavam acabando, olha, foram excelentes alunas, tá? Terminaram a pós com louvor, lembrando que a pós são 20 módulos, então é bastante tempo, né? 1 ano e meio de pós, mais um pouquinho, né? 20 meses. Então vai dar tempo de se formar, né? Até o final da pós para poder conseguir o diploma, tá bom?
Naturopata também pode, eu acho que dá, que já consegue acompanhar também, não vejo problema, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, foi só uma degustação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tá? A gente vai disponibilizar Deixa eu colocar aqui para vocês os slides. Já vou colocar agora, tá? Pronto. Tá caminhando aí em PDF para vocês, tá bom? Pronto. Pronto. Carregou. Para quem está assistindo por celular, às vezes não dá para ver, tá? O pessoal vai encaminhar o link da aula gravada no grupo, tá bom? Tá? Olha que pergunta interessante. O uso contínuo de NAC diminui o muco? Pode diminuir, viu, Arlen? Tá? É uma das coisas que a gente fala na pós. Tem que tomar cuidado com o uso crônico de NAC é ótimo, mas como tudo na vida, tá? Excelente pergunta, tá? O exame de Indican é um bom exame para detectar disbiose? É um dos, porque o Indican é um produto do triptofano. Então eu tenho que ter triptofano e eu tenho que ter microbiota que metaboliza esse triptofano. Então, quando não tem Indican positivo, não afasta, tá? A disbiose. As fezes aparecem que tem areia, tem a ver com leaky gut? Não, tem a ver com alergia alimentar, tá? Que a gente chama de areias intestinais. O valor das parcelas, Suelaine, para quem está aqui hoje, né? 1.800, tá? Gente, já tem. Acesse esse link que o pessoal colocou aqui. Vocês querem que eu coloque de novo? Aqui, ó. Vou copiar e vou colocar aqui, tá? Para todo mundo. Que lá tem, inclusive, o link para o WhatsApp, tá bom? Para tirar as dúvidas também, tá? Eu acho o aloe vera maravilhoso, viu, Mariana? Acho ótimo. Muito bom também. Tá ok? Meus queridos, boa noite. 1 hora e meia aí de conversa entre nós. Obrigada, obrigada de coração, tá? A todos que tiveram aqui, aos mais de 250 que passaram por aqui. Meu muito obrigada pelo carinho. E olha, semana que vem estou indo para Barcelona e vou voltar com muita novidade. Aguardem, vou fazer stories lá, acompanhe também pelo perfil, tá bom? Beijo, beijo, Dani, Alê, Elizabeth, eu adoro as que abriram aí a câmera. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.